Olá, amigos da VPX Soluções em Tecnologia. Meu nome é Vitor e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o novo conteúdo do canal VPX Soluções em Tecnologia no YouTube. A VPX vai inovar e vai lançar um conteúdo completo, um treinamento completo do aplicativo Microsoft Excel 2007. Esse conteúdo ele vai ter por objetivo apresentar todas as ferramentas principais do aplicativo. A gente vai se aprofundar bem em algumas ferramentas e vai entrar também superficialmente em programação, em macros, em dashboards. Então vai ser o conteúdo completo, vai ser o mesmo conteúdo de que uma escola de informática aplicaria a vocês. Então esses treinamentos vão ser postados em videoaula, sempre aos finais de semana. E eu vou apresentar para vocês o conteúdo programático desse treinamento. Eu divido esse treinamento em capítulos, onde o capítulo 1 será a introdução, onde a gente vai ver o que é o aplicativo Microsoft Excel, para que ele serve, qual é o objetivo. A gente vai ver os tipos de arquivos possíveis do aplicativo Excel, as telas iniciais, quem é o que é o que no aplicativo Excel. A gente vai aprender a manipular planilhas, isso tudo no capítulo 1. No capítulo 2, a gente vai entrar num conteúdo de formatação de planilhas. Formatação de célula, a gente vai ver um pouquinho do pincel de formatação, formatar a tabela como tabela, formatar pela barra de ferramentas de acesso rápido, entre outras formatações. Já no capítulo 3, a gente vai conhecer algumas ferramentas básicas, como por exemplo ajuste de zoom, exibição de tela cheia, inserir comentários em células, inserir imagens ou objetos no interior de uma planilha, alteração de plano de fundo, a ferramenta autossoma, como o Excel trabalha com sequência de dados, de datas, de números, de textos. A gente vai aprender a nomear intervalos, tanto pela guia de fórmulas quanto pela caixa de nomes. A gente vai apresentar a ferramenta localizar e substituir, classificar, autofiltro, a ferramenta ir para, qual é a diferença do colar e do colar especial e o congelamento de painéis. Isso tudo no capítulo 3. Já no capítulo 4, a gente vai entrar num conteúdo de proteção de arquivos. Então a gente vai ver quais são os níveis de proteção quando você precisa proteger um documento. O que são os níveis de arquivo, como proteger um arquivo completo para que ninguém consiga visualizar, proteção de pasta de trabalho, proteção de planilhas e proteção de células. Então são todos os níveis da hierarquia do aplicativo Excel. Já o capítulo 5, a gente vai falar de fórmulas e funções. As fórmulas e funções essas que são classificadas por categorias. A categoria de operadores lógicos. Primeiro a gente vai falar de operadores lógicos. Quem são eles? Quais são as possibilidades de operadores lógicos que a gente pode trabalhar dentro de uma fórmula. E a partir daí a gente entra nas categorias, que são as funções de data e hora. A gente vai ver algumas funções como a fórmula agora, hoje, hora, minuto, dia, mês, ano, dia da semana, dias 360. Todas essas fórmulas classificadas como de data e hora. Ainda no capítulo 5, a gente vai ver a categoria de funções de texto. A gente vai ver a fórmula arrumar, num caráter, direita, esquerda, texto, maiúscula, minúscula, primaiúscula, concatenar, rept e a procurar. Tudo isso em funções de texto. Já as funções matemáticas, a gente vai ver a soma, a subtotal, aleatório e aleatório entre. Funções de informação, que é a fórmula informação, a gente vai ver para que ela serve, como que vocês devem utilizar. No tópico 6 são as funções estatísticas, que é a média, conte num, conte valores, contar vazio, máximo e mínimo. Vai ver como que a gente pode aplicar e quais são os argumentos, como que deve ser usado. Capítulo 7 a gente vai falar de endereços absolutos, ou conhecido cifrão, ou travar a célula. A gente vai aprender como faz isso, para que serve, quando se deve usar, quando não se deve usar. No capítulo 8 a gente vai ver funções de procura e referência. Aí a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado em falar desse assunto, porque é um assunto mais complexo. A gente vai ver a ferramenta hiperlink, a fórmula hiperlink, a fórmula PROC-V, índice, corresp e corresp trabalhando juntas e a fórmula de sloc. Saindo desse capítulo, a gente vai ver o capítulo 9, o tópico 9, perdão, que é as funções de lógica. Funções de lógica a gente vai ver a tão famosa fórmula C e a gente vai ver também ela aninhadas, que são várias fórmulas C, uma dentro da outra. A gente vai ver a soma C e a conte C, são todas as fórmulas condicionais, fórmulas de lógica. Já no capítulo 10, a gente vai ver funções de bancos de dados, ou a fórmula BD soma, BD contar, BD média, BD mínimo, BD máximo.
E para finalizar o capítulo 5, a gente vai ver funções financeiras, especificamente a função PGTO. Então aí a gente encerra o capítulo 5 e vai para o capítulo 6, que a gente vai ver algumas funções avançadas, algumas ferramentas avançadas, como por exemplo, como inserir um cabeçalho e rodapé, como inserir gráficos simples, gráficos de pizza, gráficos de eixo, com 2 eixos. A gente vai aprender a gente vai falar sobre tabela dinâmica, gráficos dinâmicos. A gente vai ver a ferramenta formatação condicional, utilizando fórmulas também, o hiperlink, filtro avançado, validação de dados, consolidação de dados, a ferramenta subtotal, a ferramenta solver. E aí a gente vai entrar em macros superficialmente. A gente vai utilizar o gravador de macros para gravar macros mais simples e a barra de ferramentas de controle de ActiveX. São combos, checkbox, option button, são ferramentas que já inserem o usuário numa programação, mas ainda não entra tão a fundo em linguagem de programação, que é a Visual Basic for Application, que o Excel utiliza. E no capítulo 7 a gente vai ver design de planilhas. Então a gente vai ver nos capítulos anteriores algumas ferramentas, fórmulas, gráficos, mas aí a gente vai pegar todo esse conteúdo e aplicar dentro de design de planilhas. Criar planilhas interativas, mais inteligentes, gráficos mais atraentes para apresentar numa reunião, numa reunião de negócios, numa faculdade, num trabalho. Então são gráficos mais elaborados, gráficos até conhecidos. Vamos entrar um pouco sobre o conteúdo dashboards. São gráficos dinâmicos, gráficos que se movimentam com o decorrer das informações, com a alteração de resultados. Os gráficos já se movimentam. Então esse será o conteúdo que será postado semanalmente. Esse conteúdo vai ser dividido, como eu comentei, em videoaulas, sempre aos finais de semana. Serão vídeos onde a gente vai apresentar o conteúdo, a função daquela ferramenta ou daquela função, para que ela serve, onde ela pode ser utilizada e como fazer. E aí eu vou disponibilizar na nossa página do Facebook, que é facebook.com/vpxsoluções, como os modelos dos exercícios, as planilhas, para que vocês possam fazer o download e praticar, cada um aí com o seu objetivo. Então não deixem de acompanhar, acessem, se inscrevam no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook e acompanhem os vídeos. E bom treinamento a todos. Espero que vocês gostem e obrigado, até mais.